Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Que a voz de vocês esteja melhor do que a minha. Contudo, estamos hoje aqui em mais um programa Questão de Direito, programa do curso de Direito da nossa altiva e sonora Univale e também Azul. Hoje nós estamos recebendo com muita felicidade a nossa querida Tereza Braga. Tereza é currículo grande, advogada, pós-graduada em Direito Público pela Universidade Newton Paiva, onde eu já lecionei. Tem uma experiência na advocacia civil, atuação especializada contra abuso de plano de saúde. Professora orientadora de estágio universitário na Univale há 10 anos. Mãe típica e atípica. Minha querida Tereza Braga, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, Bernardo. É um prazer estar aqui. Te agradeço pelo espaço. Eu acho que ainda faltava um curso de Direito a abrir as portas para o autismo, né? Pronto. Porque eu tenho muito orgulho de trabalhar numa universidade que é inclusiva, como a Univale. Nós temos vários projetos aqui, eu não sei se você conhece, mas que inclui não só os alunos, como a sociedade, a comunidade, né, prestando serviços. E eu acho que o curso de Direito ainda não tinha tido oportunidade ainda de tratar de um tema que está sendo tão importante. Então pronto, estamos aqui hoje inaugurais, por isso eu fico muito feliz. E o tema hoje é TEA, : saber amar e saber deixar alguém te amar. E diante desta enunciação, quem que é a Tereza por ela mesma? Eu sou uma pessoa que sempre tive o senso de justiça muito aguçado. Então eu acho que foi até por isso que eu escolhi o direito, escolhi a advocacia. E depois, com a maternidade, né, do autismo, eu acabei me enveredando por esse ramo do direito da saúde, né? Eu sou uma pessoa realmente muito família, tenho gêmeos, 2, né? Um típico e um atípico. E essa sou eu. Pronto. É uma mãe, né? Uma mãe, uma profissional, né? Uma mulher forte. Tereza, me diz uma coisa. Por mais que haja campanhas e etc., as pessoas não sabem o que é TEA. Você pode dizer para a gente, para os nossos telespectadores, futuros alunos e alunas, o que significa? Fala um pouquinho para a gente. Nos eduque. O TEA é o transtorno do espectro autista. É uma condição do neurodesenvolvimento que traz características muito diferenciadas. A maioria das pessoas apresentam problemas na comunicação social, tem comportamentos restritos, repetitivos. Mas quando a gente fala de espectro, a gente fala de algo que é amplo, né? E por que isso? Porque você encontra dentro do espectro pessoas que são não verbais e têm ali uma necessidade muito grande de suporte, até pessoas que são verbais, que têm a fala preservada, um QI às vezes muito elevado, mas que têm dificuldades na socialização. E no meio desse caminho aí você acha pessoas com dificuldades diversas, sejam questões sensoriais, sejam questões de seletividade alimentar, problemas com o sono. Então, cada autista a gente pode falar que é único. Apesar de falar que, né, a pessoa está dentro do espectro, as características nunca são iguais. Cada autista realmente tem as suas peculiaridades. Isso sem dúvida nenhuma vai exigir uma série de desenvolvimento de habilidades para a acolhida dessa individualidade, né? Eu acho que essa relação acaba tornando as pessoas que convivem talvez pessoas melhores, né? Porque elas se obrigam à abertura para um novo, para uma individualidade. Enfim, queria te perguntar, né, quais seriam, né, as implicações para uma família que recebe uma pessoa com TEA, assim, o que você tem para contar? Porque isso causa uma curiosidade também, porque a gente não sabe o tanto que é difícil, mas também a gente não sabe o tanto que é espetacular, né? Então, realmente, eu acho que é uma coisa que vale a pena, é uma vivência que vale a pena ser dita para que talvez mais pessoas
possam se aproximar dessa diversidade, né? Porque vivemos numa sociedade nem sempre pronta para acolher as individualidades, né? Então, como é que é a sua experiência nesse sentido? É uma mudança enorme, né? A rotina de uma família, os hábitos de uma família, eu acho que acabam tendo que se adaptar ao autista, que tem muitas dificuldades, tem muitos desafios, né? Mas que também tem muitos ganhos, muitos aprendizados. A gente lidar com a diversidade é uma forma de amadurecimento, é uma forma de crescimento. Cada dia tem uma experiência nova, uma busca por um tratamento novo, porque, infelizmente, como não tem cura, a gente está sempre buscando o melhor para aquela pessoa ter dignidade, para aquela pessoa viver bem, para aquela pessoa melhorar, né? E isso impacta a família de todas as formas, seja emocional, seja financeira, seja social, porque, às vezes, a dificuldade de socialização do autista acaba repercutindo na família, Claro, né? claro. E judicial também, porque, infelizmente, ainda os direitos, embora as leis estejam aí para proteger o autista, eles ainda são muito desrespeitados, né? Bom, então tá. Eu ia te perguntar isso adiante, mas já que você já levantou a essa ideia, como que você enxerga as normas desse Estado dito constitucional, dito de direito, um Estado democrático? Como que a legislação está acolhendo ou não está acolhendo essas pessoas? Conta pra gente a sua experiência. Em tese, o Estado de Direito ele acolhe as pessoas com deficiência e os autistas. Mas ainda temos que caminhar muito, né? Existem leis, a Constituição, né, garante os direitos fundamentais aos autistas. A Lei Berenice Piana, que foi um divisor de água, é uma lei de 2012, não é uma lei nova, que traz muitos direitos, né? Tem a Lei Brasileira de Inclusão também, que, como a Lei Berenice Piana, ela equiparou o autista a deficiente, então essa lei também protege o direito dos autistas. Mas, infelizmente, a gente vê as normas existem, é lógico que elas precisam sempre ser melhoradas, atualizadas, porque a gente vive num processo de sempre, né, de melhora, mas ainda temos que evoluir muito. Precisamos ainda de primeiro cumprir essa legislação, né, de adequar e atualizar essa legislação. Então, quando você fala em tese, é por isso? Em tese é por isso, porque existe a legislação, mas muitas vezes ela não é cumprida e muitas vezes ela deixa brechas, como é comum em várias áreas do direito, para que o autista não seja respeitado. Perfeito, perfeito. Bom, eu achei ótimo e eu te provoquei para que dissesse isso, porque é importante, né? A gente precisa dizer essas questões, essas ausências, os descumprimentos, a ausência de acolhimento, né? Porque não acolher uma pessoa com TEA é também não acolher uma família inteira. Sim. Tá? E uma sociedade que não acolhe, ela começa mal. Ela começa mal. Dito isto, esta sociedade que nós estamos inseridos, você acha que ela está preparada para esse acolhimento? O que você me conta sobre isso? Infelizmente, não está bem preparada, né? Primeiro, eu acho que falta conhecimento, e por isso a importância da gente estar aqui falando sobre esse assunto, né? Ainda existe um preconceito muito grande, um estigma sobre o transtorno, né? Os profissionais da área de saúde, eles ainda não estão prontos, não estão qualificados de forma suficiente para receber a demanda que cresceu de uma forma muito rápida, né? Os profissionais da educação, a escola também ainda não está apta, por isso que eu parabenizei a Univale, que eu acho que ela está à frente, né? Se você for pensar que é uma graduação de curso superior, que está tão voltada e está tão preocupada com isso, nós estamos sim na frente. Então, assim, é preciso de preparação da sociedade para que diminua esse capacitismo, essa falta de cuidado, essa falta de conhecimento mesmo. Existe uma lei que ela coloca a possibilidade de você usar um colar, né? Infelizmente, muitas pessoas ainda não sabem que aquele colar ali é para sinalizar uma deficiência oculta. Porque o autismo ele não tem uma cara, Sim. né?
Então, às vezes, assim, num primeiro momento, dependendo do nível de suporte que a pessoa necessita, você não consegue identificar. Mas é lógico que aquela pessoa ela precisa de um olhar, de um cuidado e de um respeito, às vezes, maior. Claro, claro. Não, eu acho que é um caminhar, né? Eu acho que, né, estamos caminhando e eu concordo com você de que na direção de que nós ainda não temos, às vezes, linguagens, não temos boas práticas, temos preconceito. Sim. Né? Porque é importante dizer que há o preconceito, porque senão não é possível mudar. Sim. Então é necessário que a gente fale, né? É necessário que uma mãe como você esteja aqui dizendo disso. Sim, eu acho também que a gente tem que desconstruir alguns valores, né? A gente Claro. veio, assim, de uma educação e as coisas mudaram, as coisas evoluíram, novos problemas vão surgindo, novos desafios. Então, assim, a gente tem que falar sobre esse assunto, tem que trazer, sim, chamar as pessoas para conscientização para que haja essa mudança. E a mudança, nesses termos, ela é extremamente interessante porque você traz, com essa diversidade, obrigatoriamente, isso nos traz uma oportunidade de olhar o mundo sob outra perspectiva. Outra. Não é? Outra perspectiva. Me fala aí, como é que é olhar o mundo da mãe nessa outra perspectiva? Eu gostei do seu sorriso, por isso que eu te perguntei isso. A gente não tem, como uma criança autista, a gente não tem muito como fazer muitos planos, né? Tudo ali na base do improviso. Eles costumam falar que é uma montanha-russa de emoções. Uhum. Um dia a criança está com uma necessidade, de repente essa necessidade já mudou, e as superações deles também são muito rápidas, então, assim, traz um encantamento para a gente enquanto mãe, né? De ver ali que a criança às vezes tem uma dificuldade e já superou, e valorizar essa superação, né? Mas é um olhar totalmente diferente, do que não é esperado, do que não é... Eu acho até um pouco errado falar isso, mas do que não é normal, né? É uma coisa... a diversidade mesmo. Eu tô aqui, né, te ouvindo e achando que é tão necessário essa conversa, porque às vezes a gente sempre está buscando a segurança, né? Sim. E neste caso é impossível. Não tem controle, Isso. É na base do improviso, é aceitar que as coisas às vezes são um pouco diferentes do que a gente planejou, que a pessoa age de forma diferente, que ela é diferente e tá tudo bem, porque às vezes assim, uma criança fazer pirraça socialmente não é aceitável. Mas quando você vê uma criança autista se desregulando, você precisa saber diferenciar. Claro. Né? Não é apenas uma pirraça, não é que a criança é mimada, ela está se desregulando, ela tem dificuldades comportamentais. Sim. E a gente sabendo manejar esse comportamento, a gente tolerando, a gente tendo um olhar diferenciado, tudo fica diferente. Claro, claro. É uma construção ética, né? Sim. Assim, bem isso. Tereza, me conta aqui. Você já começou a falar disso, né? Mas eu coloquei uma pergunta aqui, que era a pergunta que eu queria te fazer, né? Que é essa vida com uma pessoa com TEA, né? Que eu escrevi assim, desafios e amores. Conta pra gente, porque é importante as pessoas ouvirem e sentirem um pouco dessa experiência que você tem, e que só você tem, mas que nós que não temos, podemos estar juntos, né? Então, fala desses desafios, fala dos amores e fala como que a sociedade pode estar junto. Começar pelos amores, que é a melhor parte. Claro. Né? Assim, quando a gente tem um familiar atípico, a gente aprende, assim, primeira coisa, que o amor não precisa de palavras. Principalmente quando eles não são verbais, né? Eles manifestam o amor, manifestam o carinho de outras maneiras. E foi aquilo que eu disse, comemorar cada pequena conquista. Cada pequena conquista, a gente está vibrando junto, a gente está vendo qual vai ser o próximo passo, né? E ter orgulho de ser diferente. Abraçar essa diversidade. Né? Agora, os desafios, eles são diários, né? Talvez por essa falta de controle, essa falta de programação, a insegurança que a gente sente, porque o autismo ele é muito complexo, ele ainda é muito... Existe, assim, uma necessidade de desmistificar o autismo, né? E a gente ainda caminhou pouco, enquanto a gente fala de ciência também nesse aspecto. Então, assim, são desafios diários,
né? A gente, às vezes, é igual eu disse, precisa de adaptar uma rotina de uma família inteira em virtude de uma criança. Tem famílias que precisam de deixar de trabalhar para cuidar da criança, né? Os gastos, às vezes, com tratamento são muito altos. A gente também fica muito refém do mundo de hoje, que vem uma pessoa e fala uma coisa, e vem outra e fala outra completamente diferente. Então, eu entendo que as famílias, elas ficam nesse paradoxo de tipo assim, não, um fala para fazer uma coisa, o outro fala para fazer uma coisa completamente diferente. E aí vem um estudo científico, vem a internet e bate em cima. Tem a questão do preconceito, que é uma parte que realmente é muito difícil aceitar esse olhar crítico, esse olhar sem compreensão, né? Mas, enquanto mãe, o amor faz tudo valer a pena. Faz tudo valer a pena. É maravilhoso, né? O Pedro, especialmente, ele é uma criança que ele gosta de afeto, gosta de carinho. Algumas crianças, infelizmente, não suportam muito o toque, o contato, mas ele até usa o contato para se regular. Então, a gente tem uma relação assim, muito afetuosa, muito carinhosa, né? E as pessoas que convivem conosco também têm um carinho e têm um cuidado com ele, assim, que é gratificante para nós. Você sem dúvida nenhuma, está melhorando a sociedade, não tenha dúvida disso. E você também. A gente está junto, que tentando. Bom. Tentando. O programa chega ao fim, né? Ficaria te ouvindo aqui muito tempo, porque é muito importante aprender. Sim. Fala para as pessoas, Tereza, como que elas podem colaborar com essa causa. Como que você entende que a sociedade pode estar junto de vocês, das famílias, das pessoas com TEA, para que daqui a pouco essa inclusão seja orgânica e aconteça, enfim. De forma natural, né? Exato. Isso. Eu acho que primeiro é aprender sobre o assunto, né? O que a gente está fazendo aqui, se interessar pela diversidade, acolher a diversidade, respeitar, né? Fazer valer as leis. Porque eu acho assim, enquanto as pessoas que não estão sendo afetadas se comportarem como aquelas que realmente são afetadas, a gente não consegue fazer a diferença. Isso enquanto sociedade, mas eu acho também que assim, o governo ele precisa de trazer políticas públicas para melhorar o acesso à saúde, à educação, né? Lembrando aí dos direitos do autista, que eles têm direito a tratamento gratuito, a tratamento multidisciplinar, uma alimentação, uma nutrição diferenciada. Tem direito aí ao acesso à escola regular, né? Porque excluir não é uma opção. Então, assim, através do convívio com crianças típicas, essas crianças elas conseguem copiar aquele modelo e não que exista também um certo e um errado. Eu acho que a gente ainda fica muito preso nesses conceitos que eu falei que a gente precisa se desfazer desses conceitos, mas aceitar, incluir, né? Tem uma frase que fala assim, quando você convida para a festa, você está incluindo, mas você precisa, além disso, chamar para dançar. Exatamente. Então, assim, você convida e acolhe, né? Não achar que só ali o meio do caminho será suficiente. E precisa de ter uma paciência também com essas dificuldades que as pessoas enfrentam. Então, eu acho que é isso. Pronto. Tereza, muito obrigado, então, por você ter vindo aqui, melhorado o nosso mundo, melhorado o nosso programa. Eu espero que você volte, espero que você construa mais aliados, né? Essa rede possa se alargar, que as pessoas se conscientizem, que as pessoas estudem, que as pessoas queiram se especializar, sim, né, juridicamente para essas questões. Então, quero te dizer que, de minha parte, estamos juntos nessa luta. Espero que você volte aqui mais vezes. Obrigada, Bernardo. Eu que te agradeço. Esse convite seu realmente é essencial. Não só a especialização nos direitos, mas especialização na parte pedagógica, na parte educacional, na parte médica, né? A gente precisa de pessoas aí para dar mais conforto para essas famílias. E com certeza hoje você fez a sua parte, fez um pedaço e contribuiu muito para as famílias atípicas aí terem um dia melhor, um abril melhor, né? O novembro é azul e o abril também. E eu te agradeço muito. Bom,
Eu que agradeço. Pessoal, esse foi mais um programa Questão de Direito, extremamente especial, com a cor que eu mais gosto, que é o azul, com uma causa que é absolutamente necessária para que a gente fale que de fato estamos vivendo em uma democracia. Porque a democracia, ela necessariamente é obrigada a acolher a todos e a todas em suas especificidades. Portanto, nunca esqueçamos que a democracia, ela está sempre sendo construída, porque sempre amanhã haverá uma diversidade, uma individualidade nova para que nós possamos acolher e aprender com ela. Que nós estejamos sempre a ponto de aprender. E do mesmo modo que eu terminei o outro programa, eu termino esse, que é o título da nossa entrevista de hoje, que é saber amar é saber deixar alguém te amar. E até para saber e ser amado, a gente precisa aprender e reaprender. Muito obrigado. Até o próximo programa Questão de Direito. Assistam os nossos programas no YouTube da TV Univale. Obrigado, gente. Até a próxima.